Olá de casa, estamos chegando com o nosso Papo Livre de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência e da paciência, porque o nosso convidado de hoje é da gloriosa classe de 63, Marcos Kimura. Kimas, obrigado por estar vendo aqui no nosso programa, é um prazer recebê-lo. E aqui, você sabe, a conversa aqui vai longe. Se puxar uma linha e começar a tricotar, acho melhor, vão tirar o programa do ar e nós temos que fugir para a Malásia. Aliás, pegar um avião da Malásia hoje é um bom negócio para você sumir, hein? Ninguém acha você. Mas vamos lá, Kimas, vamos falar do seu portal, o VIP Life. Então, eu tava com um blog Light na Night, né? E estava indo relativamente bem, assim, em termos de audiência, de anunciante e tal, mas aí, de repente, além da limitação do blog como veículo, né? Porque é um negócio que você fica empilhando notícias, você não tem um... Não é como um jornal, é aquela coisa de editoria. A gente tem uma cabeça de editor, de jornal, sim, né? Sim, separar as notícias por editoria e tal, organizar a informação como... Né? O jornal não é só papel. O jornal é uma forma de você organizar a notícia. Basicamente é isso. Sim. E aí, passamos esse projeto, né? Eu tive como consultor o Olavo Furtado, né? Que é professor aqui da Max Planck, que dá aula também lá na Escola de Negócios de Trevisan, em São Paulo. E ele me ajudou a elaborar, fazer esse projeto. Do blog, o web designer, o Wanderson Marchetti, um amigo meu de velha data, assim, e fizemos esse projeto, né? E estamos aí na rua tentando organizar. A ideia é uma coisa que eu tenho desde que eu voltei de Joinville, em 98, que na época era fazer uma revista regional. Né? Então, na época, a revista regional que tinha era o Boa Vida, né? Do Duca Balazzi. Do saudoso Duca, do Daldinho. Mas o problema de revista é a distribuição. Você tem a sede no lugar, tipo, eles tinham a sede em Itu, lá em Itu e Salto era bem distribuído. Em Indaiatuba ficava assim, em alguns lugares. Indaiatuba, na verdade, sempre ficou naquela alto para Carpi, baixo para Roçar, né? Porque ou vinha de Campinas ou vinha de Itu. Ou tem sete revistas na mesma cidade, alguns catálogos coloridos, muitos catálogos coloridos que roubam o espaço, né, das revistas, dos jornais que realmente tem conteúdo. E aí fica aquela história, fica um buraco negro ali, faltando uma revista, um veículo que atenda uma determinada demanda. Porque o que eu observo é o seguinte, naturalmente a gente acaba... Indaiatuba está no meio do caminho do eixo da SP-75, Campinas, Indaiatuba, Salto, Itu, aí mais para lá Sorocaba. É um eixo relativamente grande. E existe uma intercomunicação. Pessoal, hoje em dia, antigamente a gente ia para Itu, lembra? Ia no Alemão, ia no Max. Hoje em dia o pessoal de Itu vem para cá. Você vê na Pepsi de sábado, de sexta e sábado, só tem gente de Itu, de fora, Capivari, Montemor. E o pessoal de Indaiatuba vai muito para Campinas. Balada e tudo mais. Então existe essa comunicação, ela é um fato. E eu pensei assim, fazer um veículo que conseguisse permear isso, mas gráfica, quando a gente fala em revista, gráfica e tudo mais, o peso do custo operacional disso é alto, né? Sim, ainda que tem a revista ainda, em relação ao jornal, ela tem a sobrevida do salão de espera salão de beleza, consultório de dentista. Sim. E o jornal, ele é uma coisa, né? Saiu naquele dia, depois acabou. Depois engoliu a peixe. Eu diria, ainda uma coisa menos nobre, né? O coisa menos nobre. Mas e a internet está aí, né? Ele fica aí. Uma coisa está livre. Eu acho que o que viabiliza também essa questão de você colocar no ar, na web, é o Facebook. Sem dúvida alguma. Se não tem Facebook, você não tem como divulgar também. Você fica refém, por outro lado, também da divulgação tradicional. Aliás, né, uma coisa que, falando agora mais ao pé da ouvida aqui, nós temos 100 anos de história para contar aqui juntos, né? Porque, como eu disse, gloriosa classe de 63, cinquentão daqui, cinquentão dali, dá 100 anos de história. E tanto o Kimura como eu, nós viemos de um período em que jornal era feito na unha, né? Essa coisa de computador não existia, era tudo na famosa Olivetti, quer dizer... Pestapão, né? Tinha que fazer o pestap, fotolito, era uma coisa muito complicada. Hoje, por exemplo, eu falo para os meus alunos de artes gráficas lá na Policamp,
como é que era feito o jornal, eles ficam olhando para minha cara e falam, esse cara está tirando uma com a minha cara, esse cara não tá querendo me enganar, não é isso. E era realmente uma dificuldade muito grande quando a gente falava em editar um jornal. Agora, com essa maquininha aqui, com a internet, rapaz, isso aqui virou mamão com mel. Sim, mas é uma coisa engraçada. A gente viveu esse momento de mudança da mídia, da informação. Da informação. Por outro lado, também, nós estamos vivendo uma virada das pessoas. Nós somos numa época de que as pessoas liam jornal, lê jornal. Quem vê notícia na internet não necessariamente lê as coisas. Se você está no Facebook, você curte um jornal, uma revista. Aí aparece na sua linha do tempo, o pessoal curte ou não. Normalmente o pessoal curte só a cabeça lá. Só o título. Não entra lá para ler. Para ler. É verdade. Então fica aquela coisa, e o cara fica levado por ficar revoltado só com o título. Na verdade, não lê o conteúdo do negócio para saber o que está falando, na verdade. Isso é uma coisa muito perigosa. Isso, além de ser perigoso, porque é o seguinte, o Facebook também, ele deu uma certa banalizada. Qualquer um escreve uma bobagem, coloca lá, Paulo Francis escreveu tal coisa, Arnaldo Jabor. E não tem nada a ver com o cara nunca escreveu aquilo. O Veríssimo, coitado. O Veríssimo é o pior, porque colocam coisas que não é da linha do Veríssimo. Claro. Né? E a gente percebe. E aí, aquele monte de xarope vai curtindo. Ele falou que legal. Não se dá o trabalho de checar a informação. Notícia falsa. A pessoa engole e fala que é verdade. Vira uma verdade. Na verdade, Goebbels estaria feliz com o Facebook na época dele, né? Porque se uma mentira bem contada 3 vezes vira uma verdade, no Facebook não precisa. 3 curtidas já virou uma verdade. É um negócio. Eu acho que nós vivemos uma época de isso daí vai acabar mudando, porque, por um lado, eu acho interessante essa democratização, quer dizer, essa interatividade que você não tinha. Antigamente no jornal, o que você tinha? Carta do leitor. Carta do leitor, olha lá. Pode falar, espaço de velho, né? Só velho que escreve. Na verdade, enquanto que hoje em dia, mandar e-mail para o jornal é uma coisa que qualquer criança faz. Então, o Facebook tem essa... eu acho que é uma questão de você aprender a filtrar as coisas. Você tem uma linha de tempo, um monte de gente lá fala um monte de bosta. Mas as manifestações fazem parte da democracia. Da democracia, fazem parte do roteiro da democratização. Fala merda. Desculpa, mas faz parte da democracia. Faz parte do processo. Quem que falou aquela coisa lá do direito de... Democracia não é o direito de você, o direito de discordar de você, de quem está no poder, na verdade. Posso não concordar com você, mas vou morrer lutando pelo seu direito de discordar. Platão ou alguém que o valha, é um filósofo antigo. Isso é fundamental. O jogo democrático, o pessoal fala da suposta ditadura aqui do PT, aqui no Brasil e tal. Imagina, os caras foram condenados pelo Supremo Tribunal, um governo do PT, né, o Genuíno, o Dirceu, caras que são fundadores, próceres do partido, foram condenados ao governo do PT. Tem mais democracia do que isso? Eu acho que não estou defendendo, mas estou dizendo que o espaço democrático, não houve uma interferência do Poder Executivo no Judiciário Teve aquela chiadeira, lógico, mas não houve como a gente já viu, né, nós que somos velhos, pau, né? Winston Churchill dizia, a democracia é uma droga, mas é o melhor regime que eu conheço. Então, ele fala assim, é o pior sistema que existe, com exceção de todos os outros. É uma droga, é o pior, com exceção de todos os outros. É o pior regime, mas é o melhor que tem. Lamentavelmente, a gente vem de um país novo, né? Quando eu falo em país novo, você fala, nossa, um país novo com 500 anos, né? É que a gente não tem essas experiências. O meu cunhado foi morar na Inglaterra, ficou lá 6 meses, 8 meses, fazendo um curso lá em Oxford. Quando ele chegou para o Brasil, eu falei, cunhado, e aí? Ele falou assim, olha, eu só discuto agora sobre qualquer coisa com mais de 100 anos. Porque essa história, se falar de Brasil tem 500 anos, o Brasil é uma criança. Ele falou, fui numa cervejaria, coisa boa, que foi fundada em 1300. O cara abriu as portas em 1300. Quer dizer, nós estamos realmente engatinhando. Por mais que a gente esteja num processo democrático e evolutivo, em constante evolução,
ainda somos jovens. O problema do Brasil não é a questão da idade do país, mas a idade das cidades brasileiras. Brasileiras. Os núcleos urbanos são relativamente recentes. Até outro dia, São Paulo era uma aldeia. Ela virou uma cidade foi no século XIX. Bom, não vamos longe. Indaiatuba. Indaiatuba, há 20 anos, você andava de bicicleta tranquilo. Aliás, andar de carro era um inferno, porque só tinha bicicleta na cidade. Você lembra lá? Na saída da Yama. Na saída da Yama, na saída da Fundituba. E as bicicletas não andavam uma na frente da outra, andava uma do lado da outra. É assim, esbarrasse em uma. Então, quem mora em Indaiatuba, está chegando em Indaiatuba agora, não faz ideia do que era Indaiatuba 20 anos atrás. E nós estamos falando de 20 anos, nós não estamos falando de um século. Eu recebi um release da prefeitura lá falando que Indaiatuba foi destaque na imprensa. Não sei que veículo falou que a cidade das bicicletas, que tem mais bicicletas do que carro de passeio e tal. O cara está parando o tempo. Há 20 anos atrás, uma editora recém-chegada lá no Votura botou Indaiatuba, cidade das bicicletas, eu falei para ela: você está chovendo no molhado, todo mundo sabe disso. Exatamente. Encontrei ela, fui almoçar com ela outro dia. Verdade. Você está chovendo no molhado, exatamente. E agora de novo, eu estou chovendo no molhado. Essa chegou um dia, eu cheguei, ela era nova na cidade, ela olhou para mim, eu fui cumprimentá-la depois de um desses arranca-rabo que a gente sempre teve com o editor, né? Ela olhou para mim e falou: Jair Italiani, Jair Italiani, antes de ser constrangido, você constrange. Eu falei: você que está dizendo, não sei de nada. Mas ela é uma figura muito boa, que foi editora do Votura um tempo, né? Ela veio para aquela Projota. Mas foi engraçado, ela assumiu o Votura. O Votura. Ela não ia assumir, mas ela chegou para visitar a redação no dia 30 de setembro de 91, no dia do tornado de Itu. Sei, da leve brisa de Itu. Aí acabou a luz, ninguém sabia por quê, falei: tem que fechar o jornal, já tinha edição terça-feira. Ela catamos tudo lá e ela conheceu um cara que tinha um PC e uma impressora laser em Campinas. Atenção, pessoal, vocês viram que em 91 tinha que ter um PC, que era um computador, que era uma trozoba. Eles foram para lá para terminar o jornal. E terminamos o jornal, Pestap, né? Aquele negócio de colar no... É o Pestapão, é. E levamos no Correio Popular. Levamos no Correio Popular para imprimir. E a gente nem sabia o que tinha acontecido direito. Sabia que tinha acabado a luz. Aí no dia seguinte é que ficou sabendo que teve o tornado em Itu. E que aí, quando cheguei na redação, a Regina e o Claudinho tinham ido para lá para fazer a matéria. E uma coisa muito engraçada é que a Folha de São Paulo deu lá brisa de Itu. Nossa, o prefeito era o Sérgio Prévio, ele mandou uma carta deste tamanho, batendo, porque morreu barbaramente, morreu um monte de gente. Lembra que foi um ônibus que virou? Não, então. Itu teve o maior prejuízo material, Indaiatuba ficou uma semana sem luz, mas morreu gente de Salto. De Salto. Aquele ônibus da Nardelli. De estudantes. De estudantes, morreram muitas pessoas, foi um negócio terrível. Bom, para você ter uma ideia, existia um obelisco no trecho onde passou o tufão lá, e eu vou contar essa história daqui a pouquinho, porque o nosso tempo do primeiro bloco acabou. Não saia daí, eu volto e a gente já fala já disso aí. E de volta com o nosso Papo Livre, hoje com o Marcos Kimura aqui. No primeiro bloco, eu terminei falando, nós estávamos falando da brisa de Itu lá em 91, que foi um tornado que fez um estrago danado, retomando, né? E para ter uma ideia do tamanho do estrago, onde passou o tornado, 2 torres de alta tensão deitaram e existia um obelisco, acho que 100 toneladas, que é igual esse que tem aqui em Viracopos. Depois que passa Viracopos, no entroncamento da Anhanguera, aliás, da Bandeirantes com a SP, tem um obelisco de concreto gigante, que pesa 100 toneladas. Tinha um igualzinho lá. Onde passou o tufão lá, arrancou, ficaram só os ferros retorcidos. Então, para você ter uma ideia como foi punk o negócio. E tudo isso porque o Kimura estava contando que ele precisou ir para Campinas para terminar o jornal. E aí a Marta acabou virando editora do jornal. Ela já tinha sido contratada para ser editora, mas ela não ia assumir naquele dia. Ah, entendi. Mas acabou, por força dos eventos, assumindo, né, o comando do negócio lá. E aquela semana foi engraçado, porque Indaiatuba ficou uma semana sem luz, né? O Evandro, dono do jornal, contratou um gerador aquele que parece um motor de trator. Botou na calçada lá. Botou na calçada. Em frente lá da loja de perfume lá do Pet. Ficou louco da vida. E aquele negócio passou um motor ligado, um motor de trator ligado. Ficou uma semana inteira aquele negócio ligado. Que coisa maluca. Eu indo na escuridão para o jornal, todo aquele dia, a gente fazia de noite, né, principalmente a partir do Pestap. E é curioso isso, porque é um evento que aconteceu aquela vez e depois, em 2005, aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba, exatamente. Por 3 minutos não me pega. Eu passei, na hora que eu cheguei no topo daqui, né, que é a entrada para o Distrito Industrial,
olhei para o retrovisor, um negócio esquisito lá, não dei muita bola, claro, continuei em frente. Né? Quando cheguei em casa que nós ficamos sabendo do que tinha acontecido, no dia seguinte, aquela câmera da Colinas pegou o pedágio. Né? Pegou. Por isso que ele é mais reconhecido como tornado, porque existe filmagem. Então, a câmera filmou. Os especialistas puderam analisar a imagem e tal para dar o parecer. E o de Itu ninguém nem fotografou, acho. Foi um negócio... até porque na época não existia toda a tecnologia. E tudo isso, nós estamos falando sobre tudo isso por quê? Porque a tecnologia da informação hoje, ela é uma coisa fabulosa. Até a questão da assessoria de imprensa, como a gente conhece no estilo tradicional, tá com os dias contados. Porque ou a pessoa integra realmente os mecanismos, as ferramentas da mídia digital no seu dia a dia, ou ela vai ficar... ligando para a redação e não vai achar ninguém em redação mais. Porque eu tenho uma pesquisa recente, Kimura, em que foram feitos com 300 jornalistas do Brasil inteiro, e eles dizem, de redação principalmente, e eles dizem o seguinte, que 30% deles vão buscar pauta no Facebook, nas mídias sociais, na internet. Então, se a pessoa tem um blog bem organizado, tem um Facebook organizado, ela consegue ser mais acessível. Então, você tendo também uma página, que seja ou um blog, como eu disse, ou então uma nota em qualquer lugar publicada, o professor Google joga ali, você consegue fazer o seu trabalho, sei lá, o teu texto, o que quer que seja, chegar mais fácil na origem, no destino, que são as fontes, os lugares que precisam de fontes, melhor dizendo, para abastecer jornais e tudo mais. Então, o famoso Gillette Press que a gente fazia antigamente, lembra? Rádio Jornal. Já é Ctrl-C, Ctrl-V. Agora é Ctrl-C, Ctrl-V. Eu me lembro que eu ia fazer o Jornal da Manhã na Rádio Jornal de Indaiatuba, com o Zé Prado. Eu passava 6 horas da manhã, eu passava na banca do Jair, ficava esperando chegar o jornal, pegava o jornal, punha numa lambreta, uma Vespa que eu tinha, subia até a TV, a rádio aqui em cima na 13 de Maio, cortava o jornal, separava uma parte para mim, uma parte para o Prado, 7 horas, 7 e pouco, o Prado entrava no ar e começavam a ler as notícias. Quer dizer, não tinha fax, não dava tempo. Hoje, você faz... Eu lembro que cheguei a ver o newsletter do Estadão, que vinha via fax. Via fax, era uma tripa gigantesca, não acabava. Quer dizer, o fax também teve foi um aborto, mas ele encurtou o caminho. E agora, Quimas, como é que você está sentindo, você que saiu do impresso e veio para o digital? Como é que você está sentindo essa mudança? Eu saí impresso basicamente em 2012, né? Então faz pouco tempo. Mas uma coisa curiosa que você percebe na área de imprensa é que os jornais estão minguando e as assessorias de imprensa estão crescendo. Estão produzindo para quem? Porque é um negócio muito engraçado isso. Não, mas aí que tá, eles estão produzindo justamente para isso. A assessoria de imprensa hoje, Quimas, está produzindo principalmente conteúdo para blog, sim, conteúdo para... Que era uma coisa meio desprezível um tempo atrás, mas hoje em dia... Hoje em dia é super... Bom, para quem não conhece, a história da assessoria de imprensa começou em 1772. Olha só que legal, George Washington e aqueles revoltosos preocupados com a coroa que mandava, a coroa inglesa que mandava na colônia, né? E eles já estavam revoltosos e as informações começaram a ficar truncadas. E ele, com medo de perder espaço, ele contratou um escritor, Adams, alguma coisa Adams, se eu não me engano, para escrever nos jornais e dar sempre a versão dos revoltosos e publicar coisas que interessassem para eles. Isso foi o primeiro relato de uma ação parecida com a assessoria de imprensa. Depois veio, em 1906, o Ivy Lee, que foi o cara que mudou a imagem, montou um escritório de relações públicas e mudou a imagem do John Rockefeller, que era aquele empresário bilionário, mas odiado pelo planeta. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu mudar essa imagem do cara e ele virou o pai da assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa e as relações públicas sempre foram uma coisa só. Em 79, no Brasil, eles separaram. Assessoria de imprensa é uma categoria, jornalismo e assessoria de imprensa e relações públicas é outra. Duas categorias distintas. Só que hoje, e relações públicas ficou uma coisa tão genérica e relegada a evento que ficou meio esquisito essa convivência durante anos. E você está lembrado que quando você falava que você era assessor de imprensa um tempo atrás, todo mundo fazia, assessor de imprensa, olhava torto, tá lembrado? Tinha uma desconfiança muito grande. E é a mesma coisa que você está dizendo para mim agora em relação ao escrito
e o impresso. Aliás, o digital e digital. O impresso. Hoje em dia já... como se formar os chamados blogueiros, né? Que é uma categoria... Uma nova. massa e assim, uma coisa... Meio esquisita. Porque é uma massa disforme, você não sabe exatamente, tem de tudo. Você não sabe de onde vem para onde vai. Tem do cara que está realmente fazendo uma coisa, um trabalho sério, tem um cara que está lá meio, sabe? Também no jornalismo também é meio assim, né? A verdade é essa. Mas o fenômeno, pelo menos na categoria moda, por exemplo, tem a famosa Tássia, que virou um parâmetro, assim, ela tem patrocinadores top, ganha uma grana. E ela começou a escrever de brincadeira. De brincadeira. Então, e hoje, em Indaiatuba, você tem uma ideia, o que tem de blogueira de moda é um negócio, você aqui não sabe, mas tem um monte. É impressionante. Mas, Climura, uma cidade como Indaiatuba, que chegou a ter 7 jornais em circulação, você está lembrado? Tudo isso? Tudo isso. Chegou a ter 7 jornais em circulação ao mesmo tempo, tá? Campinas, que tem 1 milhão de habitantes, na época, 1 milhão, está com 1 milhão e 200 agora, mas que tinha 1 milhão de habitantes, tinha 2, que era o Correio e o Diário, que era da mesma empresa. Agora tem mais, né? Aonde? Em Campinas. Não, o que tem lá? Tem o Metro e o Destaque. Então, mas... O Metro e o Destaque, mas o Metro é um jornal mundial. Ele muda só alguma coisinha local, é um padrão diferenciado, não é um jornal da cidade. Mas comercialmente... É uma concorrência. Sim e não, porque veja bem, eu também conheço muita agência de publicidade que não anuncia no Metro porque não acredita na proposta, acha que... Porque é aquela história, Campinas também, embora seja uma metrópole, é uma cidade do interior. E como toda cidade do interior, alto para carpir e baixo para roçar. Você conhece? Fala isso para campineiro que eles são do interior, você vai... Mas uma briga. Eu só posso dizer que é. E como a toda cidade do interior tem essas coisas. Então, o que acontece? As pessoas... Tudo que é novidade muito grande é complicado. Eu percebo isso nas agências que eu vou, o sujeito anuncia no Correio Popular, mas não anuncia no coisa. E às vezes o preço é até mais competitivo. Mas as pessoas vão no tradicional. Não tem, no Jornal do Cambuí, que também é do grupo. Do RAC, né, do Grupo Correio Popular. Então, o que eu visiono dessa história toda? Que concordo com você, a mídia impressa está diminuindo, tá certo? Aliás, sabe aquela história do último sufoco? Domingo saiu no Correio Popular uma reportagem que foi publicada também no Estadão, que uma pesquisa do diário... Não, perdão, uma pesquisa feita pela Casa Civil, pelo Palácio do Planalto, mas acho que foi a Casa Civil que pediu, mas para direcionar a política de comunicação, para saber quem anuncia onde, quem lê como, tal. Deu que mais de 35%, a grande maioria dos leitores, das pessoas, se informam e acreditam mais no impresso do que no virtual. Ou seja, é aquela forma, olha gente, nós não estamos morrendo não, isso é bobagem, né? Mas você vê que o impresso está recuando barbaramente. Tem aquela última reengenharia que houve na Folha de São Paulo, que saiu a Danusa Leão, inclusive um amigo meu saiu junto com a Danusa Leão, e foi motivado por causa de chegar naquela negociação no início do ano lá, me contaram, né? E a agência de publicidade, a gente falou, não, agora a mídia virtual é uma parte significativa. É um bolo significativo. Já não é mais aquela coisa que era uma coisa meio tanto de investimento. Hoje em dia já está comendo o espaço dos jornalistas. Porque o bolo é um só, não deu, né? Que eu falei, tinha 7 jornais aqui, mas o bolo publicitário é um só. Você tinha, por exemplo, televisão Globo e tal. Mas mesmo a TV aberta está sofrendo a pressão tanto da internet quanto da TV a cabo. E assim, às vezes, pela internet e pela TV a cabo, você tem uma precisão maior em achar o seu público-alvo. A internet parece que não, gente, mas a internet é cirúrgica. Você consegue achar o perfil do seu cliente na ponta do lápis. Você vai buscar o cara lá e vai pôr o seu anúncio para ele ler. É diferente de você anunciar na Globo, tenho 75 mil pessoas vendo o jornal nessa hora. Mas quantos estão vendo o seu comercial e quantos vão comprar o teu produto? É um tiro de canhão para acertar uma rolinha. Você falando aqui nas TVs que gravam, e depois você vai ver só... Você vai WFF no... O famoso efeito controle remoto. Então, é uma coisa, é uma revolução que está acontecendo.
o preço da internet é mas inferior, assim, assustadoramente, ao preço de uma televisão, e uma televisão como a Globo, por exemplo, onde você vai pagar 15 mil reais por uma inserção de 30 segundos num determinado programa, e com 15 mil reais você faz um estrago na internet, mas um estrago que você não consegue depois, provavelmente, entregar o que você vendeu. Então, tem tudo isso que a gente precisa levar em conta. Mas é um papo muito bom, um assunto que, se a gente deixar, nós vamos virar semana só eu e o Kimura aqui falando, né? Imagine se trouxesse o Kleber e o Ita. Aí nós fazemos um mês inteiro de programação, fazemos um Big Brother aqui só para vocês. Kimas, obrigado pela participação do programa. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero tê-lo em novas oportunidades para a gente continuar falando sobre... Eu queria fazer um monte de pergunta para ele, não vai dar tempo. Mas numa outra oportunidade. Falou? Tá, okay. Obrigadão, um abração. Um abraço. Você aí de casa, obrigado também pelo carinho da sua audiência. Como eu disse no princípio do programa, o carinho da audiência e o carinho da paciência, porque nós estamos todos os dias na sua casa, de segunda a sexta, e eu espero você para o nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz.